O Valber Almeida, Nicola, o Fagner já disse que prefere ficar no Cruzeiro. Você tem novidades sobre isso? Valmer, acho difícil que ele continue por lá. Hoje, depois da lesão, dá para dizer que o Fagner é a terceira opção do elenco do Cruzeiro para essa função, né? O William é titular absoluto e vai muito bem. O Cauã, perdão, foi comprado do Atlético Paranaense, pagamento de 10 milhões de reais, e deixou ótima impressão no jogo contra o Sport, no seu primeiro jogo como titular. Acho pouco provável que o Cruzeiro permaneça com o Fagner para o próximo ano, especialmente porque, para que o Corinthians o negocie de novo, o Corinthians vai querer condições bem melhores do que as primeiras, né? Nesse contrato atual, faz com que o Corinthians pague mais da metade do salário do Fagner. O Fagner ganha hoje na casa dos 850 mil reais por mês, e cerca de 500 mil são pagos pelo Corinthians, o restante é pago pelo Cruzeiro. Para que o Fagner fique, no mínimo, o Cruzeiro vai ter de assumir 100% dos salários. E não tem nenhuma lógica você pagar 800 mil reais por mês por um lateral que vai ser o terceiro jogador da posição. O Ítalo pedindo novidade sobre o Cruzeiro. Cara, que golaço que o Cruzeiro fez quando contratou o Neisser Villarreal. O Cruzeiro fechou um pré-contrato com esse atacante colombiano de 20 anos de idade, né? Que havia arrebentado no Sul-Americano com 8 gols. Esse pré-contrato está assinado, o Neisser chega em dezembro, no fim da temporada, para se apresentar ao Cruzeiro, passar por exames médicos e se preparar para a próxima temporada. Pois bem, tá rolando a Copa do Mundo Sub-20, competição que o Brasil foi eliminado na primeira fase, né? O Villarreal teve uma primeira fase discreta, a Colômbia se classificou, mas ele não marcou gols. Veio a fase de mata-mata, e no primeiro mata-mata ele fez 2 gols dos 3 da seleção dele. Nesse final de semana, a Colômbia passou pela Espanha, que havia eliminado o Brasil, vitória por 3-2. E adivinha de quem foram os 3 gols? Do Neisser Villarreal. Então ele tem 5 dos 6 gols da Colômbia no mata-mata. A passagem para semifinais está garantida, agora a Colômbia enfrenta a Argentina. E o Villarreal tem 13 gols em competições internacionais. Foram 8 no Sul-Americano e mais 5 no Mundial e contando, né? E dá para imaginar que esse jogador contratado sem custo pelo Cruzeiro, hoje já vale bem mais dinheiro. Nicola, procede que o Cruzeiro tem interesse no Renan, do Al-Shabaab, do Shabab Al-Ahly, tá? E não é da Arábia Saudita, Felipe, é do Shabab Al-Ahly dos Emirados. Eu conversei com o empresário dele, o Diogo Silva, da Web Soccer, nessa semana. O Diogo sugeriu o Renan na metade do ano, tá? O Cruzeiro ficou de avaliar prós e contras e acabou descartando. Hoje não há nenhuma conversa, tem tudo para não acontecer, tá bom? Outro que o Cruzeiro havia tentado era o Dudu. O Cruzeiro não podia admitir que estava tentando, porque o Dudu ainda não havia entrado nos 6 meses finais de vínculo com o Atlético Paranaense. E se o Cruzeiro admite publicamente isso, ele pode sofrer um processo por... Qual que é a expressão? Por assédio. O Atlético Paranaense poderia acusar o Cruzeiro de assédio, porque ele não estava a menos dos 6 meses do fim do contrato, mas havia interesse do Cruzeiro em assinar esse pré-contrato. Só que na última sexta-feira o Dudu renovou com o Atlético Paranaense contrato até 2029, tá bom? Vamos juntos com as quentes do dia neste domingão de título para o Cruzeiro no Campeonato Mineiro Sub-20. O Cruzeiro goleou a equipe do Coimbra com grande atuação e agora o Cruzeiro comemora o título do Campeonato Mineiro Sub-20. 8-1 foi o placar, com 2 gols de Juan Gabriel, 2 gols de Batistella, fez um, melhor dizendo. Bruno Alves marcou também, o Kenji, o Nicolite e o Ryan Leles. 8-1 para o Cruzeiro. E esse foi o placar final do título mineiro Sub-20. Capitão Bruno Alves levantou a taça. Bonitos gols, quem quiser acompanhar depois no YouTube da TV Cruzeiro. Tem todos os detalhes, hein? Cruzeiro garantindo aí o título mineiro Sub-20, os Crias da Toca comemorando neste domingão. E aí a galera fazendo a festa na Toca da Raposa 1, o Cruzeiro campeão mineiro da categoria Sub-20. Agora os Crias aí à disposição do técnico Leonardo Jardim. Por falar em Leonardo Jardim, hoje a preparação para o clássico de quarta-feira teve sequência com o mesmo panorama de ontem. Wanderson e Christian treinando normalmente com o grupo. Sinisterra, trabalho de fisioterapia, preparação física
e o Fagner ainda sem ser liberado totalmente para os treinamentos com bola. É até uma situação que vem trabalhando o Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro, porque o Fagner ele vinha com uma recuperação dentro do normal para aquele tipo de fratura que ele teve diante do CRB, mas o processo está um pouco mais demorado do que o normal e por isso ainda não teve segurança para treinar com o grupo, para dar o último passo para retornar aos gramados. Então, por isso, o jogador não foi liberado totalmente para os treinos. A partir desta segunda-feira, né, aí nos 2 últimos treinos, o Leonardo Jardim vai definir o time. Sem Fabrício Bruno, tendência de Jonathan Jesus na zaga. O William está de volta na direita. Aí Cássio no gol, Jonathan e Vidjalba, Kaique na esquerda. Lucas Romero está de volta ao meio campo. Com Lucas Silva, Christian deve retomar também a sua vaga entre os titulares. Fica a dúvida se o Wanderson já volta também na ponta esquerda. Matheus Pereira e Caio Jorge. O Caio Jorge é outro que retorna. Caio, Lucas Romero e William. 3 retornos importantes que tem o técnico Leonardo Jardim. Fica essa dúvida quanto aos jogadores que vão atuar pelas beiradas. Christian não foi titular diante do Sport, mas está recuperado. Wanderson, a última vez que esteve em campo foi na vitória sobre o Red Bull Bragantino. E aí é aguardar então esses 2 últimos treinamentos para o técnico Leonardo Jardim montar o Cruzeiro, que encara a equipe do Atlético Mineiro na Arena. Para a gente fechar, Campeonato Mineiro Feminino, o Cruzeiro com 12 pontos conquistados em 4 jogos, 4 vitórias e defendendo aí o título da categoria no estadual, Campeonato Mineiro Feminino. E a última rodada, o Cruzeiro vai enfrentar a equipe do América. Por falar em futebol feminino, na última semana tivemos uma reunião importante entre os donos da SAF, né? O Pedro Lourenço, o Pedro Júnior, que é abaixo do Pedrinho, né? Com a Bárbara Fonseca, com o Jonas Urias, e todo o planejamento foi alinhado para a próxima temporada. Então, tudo ok, né? Entre o Departamento de Futebol Feminino e a direção da SAF do Cruzeiro. O Pedro Lourenço sabe que o futebol feminino, por mais que hoje ainda caminha para se ter uma receita maior, para ter um retorno maior, mas ao mesmo tempo o Pedro Lourenço entende que o investimento é importante e por isso vai continuar fazendo investimentos, claro que a maioria do próprio bolso, para que o futebol feminino venha neste projeto de se consolidar na categoria. Neste ano o Cruzeiro já encarou aí o Corinthians em condição de igualdade na final do Campeonato Brasileiro Feminino A1. O Cruzeiro ano que vem vai disputar a Copa Libertadores, então agora com a Bárbara, diretora de futebol feminino, com o Jonas Urias para tocar este projeto e fazer um time forte novamente na próxima temporada. Tá falado, pessoal? A questão do aproveitamento do Cruzeiro contra os 10 primeiros colocados na tabela. A gente jogou 14 partidas contra times nessa situação, ganhou 9, 3 empates, perdeu 2, fez 21 gols, tomou 10. Um aproveitamento aí, 66,6%, que é aquele 2 pontos a cada 3, né? Então, o nosso aproveitamento contra o G10 é aproveitamento de título. E contra o Z10, de forma pouco explicável, em 13 jogos o Cruzeiro tem um aproveitamento bem mais baixo, 56,4%. A gente jogou 13 partidas contra times dali, 6 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, marcou 19 gols, fez menos gols, também sofreu menos, 9 gols sofridos até o momento. Amanda, tem explicação? É o quê? É modelo de jogo para que o Cruzeiro tenha mais dificuldade contra o pessoal menos qualificado do que contra os times bons? Caramujo, pode ser uma das coisas que a gente possa apontar e justificar. Eu acho que o nível de concentração ele muda, jogos grandes mexe um pouco mais com os torcedores, mas mexe também
com os jogadores. É difícil, às vezes, a gente apontar, né? Só uma coisa para justificar essa questão de rendimento dessas duas equipes. Me incomoda, dessas duas equipes, não, desses dois fatos aqui. O que me incomoda bastante é que o Cruzeiro tem uma questão de jogar dentro de casa com o apoio do seu torcedor e perder para times que têm muita dificuldade dentro da competição, né? Porque o Cruzeiro não vai ganhar sempre, eu concordo, mas sempre que tem essa possibilidade de vencer, você precisa fazer a sua parte. Se a gente levar em consideração o Ceará, que venceu o Cruzeiro aqui dentro do Mineirão, depois acabou vencendo fora também a equipe do São Paulo nos últimos jogos, mas ficou aí 2 meses entre a vitória do Cruzeiro e a vitória contra o São Paulo. O Santos, a mesma coisa. Como visitante, qual foi a última vitória do Santos? Contra o Cruzeiro. Então, assim, a gente vê que não são equipes do nível do Cruzeiro. Não são equipes para a gente deixar pontos para trás. Isso me incomoda bastante. Agora, é reta final de competição. Nós precisamos aumentar a nossa estatística. Aumentar a questão do aproveitamento. Agora é regularidade mais do que nunca dentro do Campeonato Brasileiro. E uma coisa que me faz acreditar muito nesse potencial do Cruzeiro que pode ser elevado, é a regularidade que o Cruzeiro tem também jogando fora de casa. Porque se nós deixamos pontos para trás contra essas equipes que não vêm agradando tanto ao Campeonato Brasileiro, como visitante, o Cruzeiro tem uma margem muito grande e pode agregar ainda mais. Mas dentro daquilo que a gente já passou e que não vai mudar, o Cruzeiro tem que ter aprendido também desses pontos deixados para trás. Vou falar palavras muito fortes aqui, tá? Analisando só os números friamente, o desempenho do Cruzeiro contra o Z10, entre muitas aspas aí, não é tão ruim quanto as pessoas pintam, não. Pode olhar os números, não é essa coisa horrorosa que muitos estão falando, não. A questão é que o aproveitamento contra o G10 é muito bom, é excelente, e aí ele cai um pouquinho contra esses times da segunda metade da tabela. É óbvio que fica a frustração, em especial por alguns jogos em específico. Por exemplo, empate com Vitória lá no Barradão, né? Não tem como cobrar algo diferente do que aconteceu. Não tinha condições de ter jogo naquele gramado, né? Então, foi um empate ali que poderia tranquilamente ter sido uma vitória naquele momento por aquilo que as duas equipes estavam apresentando e subir mais um pouquinho esse aproveitamento. O ponto é que em alguns jogos em específico, por exemplo, nessa última semana diante do Sport, diante do Vasco, foram jogos que o Cruzeiro, para mim, apresentou um futebol insuficiente para vencer essas partidas, assim, até teve muitas finalizações e tudo, mas não conseguiu ser letal como foi em outros momentos e na transição defensiva cometendo erros que não são muito comuns dessa equipe do Leonardo Jardim, mas fomos prontamente punidos, né? É isso que me deixa com um gosto amargo, a sensação de que nós poderíamos ter apresentado uma performance melhor nessas partidas que nós não vencemos. Mas pegando os números assim friamente, eu não acho que é um desempenho horroroso, até porque se fosse, o Cruzeiro não estaria em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Eu só acho que poderia ser melhor, tendo em vista um ou outro jogo aí que o Cruzeiro deixou escapar pontuações porque fez jogos insuficientes. Eu concordo um pouco com o ponto da Rafa, e aí acho que é legal também, para além dessa questão do modelo de jogo, a gente pensar muito na parte da postura, né? Contra as equipes do G10, a gente conseguiu observar um Cruzeiro mais ligado, mais concentrado, competitivo o tempo inteiro, e aí às vezes parece que acontece um certo relaxamento contra as equipes inferiores, porque pode criar na cabeça do atleta aquela questão de eu tenho essa questão do balanço, né? Você olha para a qualidade técnica do Cruzeiro e a do adversário, é uma questão meio desbalanceada, e aí o atleta entra numa zona de conforto. Acho que isso pode ser um ponto a ser explicado. Mas isso que a Rafa falou é muito interessante, porque se a gente olha para aqueles números ali, não é ruim. O problema é quando você pega ali, por exemplo, as derrotas, para as equipes que foram as derrotas, te deixa mais chateado, porque não são equipes que estão ali numa zona, sei lá, do Z10 ele está ali no 12º,
11º, não, ele está muito lá embaixo da tabela. Então acaba deixando o torcedor mais chateado. Mas para mim, acho que o principal ponto nessa questão, essa parte da competitividade, desculpa, é o Cruzeiro entrar muito mais ligado contra as equipes da parte de cima da tabela, entendendo que são adversários que podem equiparar o nível técnico, às vezes até superar, e aí o Cruzeiro entra mais ligado, compete muito mais. Para mim, a síntese disso tudo são esses últimos 3 jogos. Se você pega o desempenho, a forma como o Cruzeiro atuou contra o Flamengo, se tivesse como fazer esse transplante, se você conseguisse transplantar a ideia de a forma que o Cruzeiro se comportou no Maracanã para o jogo de São Januário e para o jogo do Mineirão, provavelmente a gente estaria falando aqui de uma sequência do Cruzeiro com 7 pontos. E não foi o que aconteceu. Então, acho que isso que acaba deixando o torcedor mais chateado. Boa. Inclusive, só passar aqui, o Júlio Damasio se tornou membro aqui da Samuca TV, renovou a assinatura, né, Júlio? Valeu, meu amigo. O Antônio perguntou, a Adidas vai lançar camisa rosa do Cruzeiro esse ano? Minha esposa está perguntando. Não lançará, Antônio. Não vai ter mais camisa do Cruzeiro nessa temporada. O Bel Marchiori falou que a síndrome de Robin Hood está me fazendo temer esse clássico. O Cruzeiro realmente tem ido muito melhor, né, contra os times do G4. Então, talvez Palmeiras e Cruzeiro nos tragam uma boa partida, hein? Talvez a coisa seja interessante lá no Allianz Parque, se a arbitragem deixar, é claro. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.